A paz do Senhor Jesus para todos. Mais um dia estamos aqui, mais uma vez, para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e para pedir ao Senhor que nos orienta, nos dá sabedoria, que o Senhor nos mostra qual é a vontade dele, o querer de Papai do Céu. E antes de ler a mensagem aqui, eu quero pedir para vocês, meus irmãos, deixa aí o seu joinha, compartilhe esses vídeos que são a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, enquanto há tempo de nós podermos ouvir a palavra do Senhor, enquanto temos liberdade para falar, para anunciar a palavra do Senhor. Que você possa compartilhar com seus amigos, família, aqueles que têm necessidade, aqueles que estão com sede da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor nos dá hoje, meus amados, é aqui. Eu estou lendo o livro de Isaías e é um livro muito profundo, muito maravilhoso. É Isaías 12. Aqui o Senhor diz assim: Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Santo é Deus. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Louvado seja Deus. Que maravilha, meus amados. Então aqui o Senhor nos fala, né? Como Ele é maravilhoso. Como o Senhor nos salva, né? Nos liberta, nos protege, nos ama. O Senhor nos ama de uma maneira tão grande, irmãos, porque assim, você fica pensando assim, como o homem é mau, né? E aí você pensa lá, e Deus ama ele porque ele é filho de Deus. Ele é filho, independente se ele é mau, se ele faz maldade, Deus ama ele. Se ele se arrepender, pedir perdão, o Senhor perdoa ele. O amor do Senhor é imensurável, não tem tamanho para medir o amor do Deus vivo por nós, né? Que ele deu a vida na cruz, foi cuspido, humilhado, né? Chicoteado, sangrado, por amor das nossas almas, por amor de nós, meus amados. Então, é muito grande o amor que o Senhor tem por nós. É imensurável, né? E eu achei muito interessante que as pessoas perguntam assim: Deus existe? Ainda tem muita gente que duvida do Papai do Céu, que duvida que Deus existe, e pergunta: por que eu estou passando isso se Deus existe? Por que Deus permite tanta dor, tanta maldade, ou permite que fulano morreu? Gente, mas tudo é permissão do Senhor. Cada um tem o dia de nascer, o dia de morrer, já é marcado lá o dia que nasce. E cada um passa por provas, irmãos, muitas vezes para ser tratado pela oficina do Deus vivo. Né? Tem gente que tem um coração tão duro, que tem até um ditado: quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Endurece o coração, só quer materialismo, egoísmo, ganância, e não liga para o Senhor, de buscar o Senhor enquanto se pode achar. E quando Deus tem promessa, meus amados, não adianta, o Senhor vai de encontro a você, a sua alma, Ele te trata, Ele te lava. Lembra da pregação da mandioca? Você é arrancado da terra, lavado, limpo, raspado, tratado, amassado, queimado. Mas é tudo o papai que faz isso, né? Não tem aquele ditado que galinha não mata, pé de galinha não mata pinto? Assim é Deus conosco. Ele não dá a prova que nós não possamos suportar. Deus não dá a prova além do que nós aguentamos. Por isso, meus amados, ele veio em forma de homem, passou pelo sofrimento, passou pela a humilhação, a rejeição,
Porque eu descobri, meus amados, que todos nós somos rejeitados em algum momento da nossa vida. E por que Deus permite isso? Porque Ele sabe que nós somos capazes. Porque através da rejeição, Deus nos leva para outro nível. Lembra de José? O que aconteceu com José, com a rejeição dos irmãos dele? Foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido e foi transportado para outro lugar para quê? Para chegar a governador. Se ele não tivesse sido rejeitado dos irmãos dele na terra dele, ele ia continuar lá sofrendo, na miséria, passando fome lá junto com os irmãos. Então, através da rejeição de José, Deus levou ele para ser governador. Então, assim, a gente aqui traz muito na nossa mente, inferiorizando e nos desvalorizando e não vendo o trabalhar de Deus. Nós fechamos os olhos para não ver o trabalhar de Deus, como Deus trabalha na nossa vida, como é o movimento do Senhor quando o Senhor está calado, quando nós não sabemos entender o que está acontecendo, quando nós não sabemos ouvir a voz de papai. Mas Ele não nos desampara, não nos deixa só. Tudo tem a hora, o dia, o minuto, o segundo marcado. Deus não se atrasa, Deus não se adianta. O tempo dele é o tempo certo. Até porque o fruto colhido verde apodrece, não amadurece. E tem gente, meus amados, que envelhece e apodrece e não amadurece. Porque não sabe ouvir a voz de Deus, não sabe como orar, não sabe interpretar o que está acontecendo, não pede a direção de Deus, se desespera, muitos faz loucura porque não entende o movimento de Deus, tem coisa que não é para entender mesmo. Tem problema que você tá aí passando que não é para você entender agora, mas é só para você confiar, porque Deus, mais tarde você vai entender o que está acontecendo, então confia. Confia que Deus está no controle, confia que o Senhor é o comandante do seu barco, confia que o Senhor está no barco que você está, direcionando o seu barco, Ele é o general da sua guerra, entrega a sua guerra nas mãos do Senhor. Oh, meus amados, às vezes as pessoas perguntam, Deus existe? Por que aconteceu isso? E por que acontece aquilo? Então, um exemplo aqui, ó. Estamos numa fazenda, aqui na roça, por exemplo, eu moro aqui na roça. O que acontece? Aqui onde eu tô, tem a luz, luzes da casa, tudo claro, né? Aí eu saio de dentro de casa, vou lá pra fora, vou andando no mato adentro, vou pra dentro do mato, desculpa, e vou me afastando da luz. Vai ficando escuro, vai ficando tudo escuro. Cada vez mais que eu vou entrando dentro do mato, vai ficando escuro. Então, meus amados, é o que acontece conosco. Saímos da luz do Senhor Jesus e nos afastamos dele para a escuridão. Todo homem mau que está na escuridão se torna mau. Todo homem que vai para a escuridão, se afasta de Deus, se torna mau. E aí é a causa de toda a maldade do mundo, de toda a malignidade, dos estupros, dos roubos, dos assaltos, das matanças, da falta de amor, porque a humanidade se afastaram do Senhor, se afastaram de Deus, como na época de Noé. Noé estava lá batendo, fazendo a arca e todos rindo e afastando do Senhor na frieza, na bebedeira, nas coisas ruins e as coisas acontecendo. Estamos assim agora, meus amados. O Senhor está chegando, o povo está disperso, está gelado, está dormindo, não está nem aí para as coisas de Deus, está zombando. Até mesmo na igreja nós podemos notar a frieza de Laodiceia. Nós já estamos na última hora, nos últimos dias. Vocês acreditam, meus amados, que essa semana eu vi uma matéria dos cientistas, NASA, um monte de cientistas, falando que o mundo não alcança mais 10 anos. Agora pensa. E falava das guerras, das nações que estão enfurecidas, as profecias, meus amados, das pragas, doenças que estão vindo. Você vê agora toda criança doente, toda casa que eu vou trabalhar, o povo tá doente, todo mundo clamando das doenças, dos problemas, todo mundo com a cabeça assim. Gente, só não vê quem tá de olho fechado. A cegueira
A cegueira está tão grande que os próprios povo de Deus não está vendo o que está acontecendo espiritualmente. A guerra espiritual está tão travada que o povo está assim, ó, achatado, exprimido pela opressão do maligno. Se nós não despertarmos, meus amados, para orar pela nossa salvação, para buscar o nosso socorro que vem do alto, nós não vamos suportar, nós não vamos aguentar, nós não vamos ficar de pé. E pior, não vamos estar preparados para a nossa salvação. Então vamos nos preparar, porque é hora imediatamente, não temos mais tempo a perder. Né? Louvado seja Deus por essa palavra que o Senhor nos deu hoje. E que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude a vencer, né, o maligno, o mal. Que o Senhor seja conosco, vença por nós e nos dá vitória a cada dia. Vamos orar, meus amados? Querido Deus, mais uma vez na Tua presença nos colocamos aqui para Te suplicar, Paizinho querido, que acrescente a nossa fé, não deixe o nosso amor esfriar. Tenha misericórdia de nós, nos enche do Espírito Santo, nos prepara para receber o selo do Deus vivo, nos prepara para os eventos finais que já estão a acontecer, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre o nosso coração, faça morada permanente em nosso coração, nos ajuda a compreendermos, a entender, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.